Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, um pastor deve se expor? Ele não só pode, como deve se expor. Em redes sociais, vai para a praça pública, dentro do ônibus, onde for. Ora, o que aconteceu com o ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Essa é a missão de um pastor. O pastor, ele deve expor a palavra de Deus aonde for, onde ele estiver, da maneira possível. Os apóstolos que iniciaram a igreja, do qual nós nos espelhamos hoje, cujo apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos os apóstolos tiveram mortes horríveis, porque eles se expuseram de formas em todos os lugares, viajavam, não paravam, pregando a palavra de Deus, foram perseguidos e foram mortos duramente. Nós temos o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a história nos conta. Nós temos o apóstolo Paulo, que foi degolado, dentre outros. Então, aquele pastor que é bíblico, o diácono que é bíblico, que tem um chamado do Senhor, ele se expõe por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho e pela responsabilidade que ele tem com a palavra e com o chamado de Deus na sua vida. Isso eu estou falando a ministérios, a pessoas que têm um chamado de Deus como missão para levar a palavra do Senhor, ao Evangelho do Senhor Jesus. Essa pessoa que tem esse chamado, ela não consegue simplesmente ficar apática, parada. O Espírito Santo a move para poder levar a palavra de Deus e desenvolver o trabalho e assim dar sequência ao ministério do Senhor Jesus, como os apóstolos fizeram. Vejam só. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nos diz assim, o apóstolo Paulo aos Coríntios: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então veja que o apóstolo Paulo passou por amor ao Evangelho. E ele só passou isso porque ele se expôs. Então, quanto mais se expõe, mais há sofrimento. Então, quando você tem um servo, um pastor, um diácono, ou alguém diz que tem um chamado de Deus, mas ele fica escondido, recuado, parece um pintinho dentro do ovo, ele não tem o chamado do Senhor. Porque quem tem o chamado do Senhor, ele vai em frente, ele enfrenta por amor ao Evangelho, a palavra de Deus. Alguns dizem assim: mas eu não tenho essa vaidade, eu não quero aparecer. Querido, olha, nós não podemos confundir a exposição do chamado que temos para cumprir e fazer valer a palavra de Deus com questão de vaidade e soberba. Veja só. Vaidade é quando alguém apresenta aquilo que é dele, quando ele mostra as suas qualidades,
quando ele quer mostrar a si próprio. Mas quando um homem, servo de Deus, ele mostra o que não é dele, ele testemunha Jesus e testemunha a palavra, é diferente. Isso não é vaidade, isso é chamado de Deus. Então muitas pessoas usam esse artifício para poder ficar ali, né? Para poder não fazer nada, né? Para poder ficar dentro da caverna e para falar a verdade, muitos não têm nenhum compromisso de levar adiante com afinco a palavra de Deus. Veja o que nos diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 3 a 5. O apóstolo Paulo dizendo ao jovem Timóteo: Tu, o jovem pastor Timóteo, tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios nesta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o interesse do soldado de Cristo que foi chamado, alistado, é agradar aquele que o chamou. Não é agradar outras pessoas, não. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ora, se Deus chamou um homem, um servo de Deus, para ser um instrumento em suas mãos, e essa pessoa fica escondida, ele não está militando legitimamente. É a mesma coisa de você pegar um soldado, chamar ele para a guerra e chega lá e ele ficar dentro, né, de um buraco, todo mundo guerreando e ele ali escondido, guardado. Não faz sentido, é um desertor no meio da guerra. Então, meu irmão, cumpra o seu chamado. Faça valer a palavra do Senhor na sua vida e pregue o evangelho onde você estiver, nas redes sociais, dentro do ônibus, na praça, na igreja. Meu amigo, a sua função, você foi chamado para expor a palavra de Deus. Não se preocupe com o que vier lhe acontecer. Faça como o apóstolo Paulo. O morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Amém? Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus.